Olá, vamos falar hoje sobre o comprimento da peça com régua e trena. A agenda para a aula de hoje é régua, vamos falar de régua, da trena, material e resultados. A régua é uma ferramenta graduada feita de material sólido ou flexível, no formato de uma placa retangular e que possibilita a realização de medida entre dois pontos de referência, ou desenho em linhas retas. Ela pode conter escalas utilizando sistemas de unidades diferentes. Nessa régua a gente percebe aqui um sistema métrico e aqui o sistema inglês. Antes de qualquer medida, a gente deve observar as escalas presentes na régua. Nesse caso aqui temos uma escala decimetrada, que vai de 1 em 1 decímetro. Aqui nessa régua temos uma escala centimetrada, que é feita de centímetro em centímetro. Aqui nós já temos uma régua em escala milimetrada. O processo de leitura de uma peça na escala métrica é bem simples. A gente deve posicionar a extremidade do objeto na escala 0 e a gente faz a leitura na outra extremidade aqui. O processo de leitura na escala inglesa é diferente. Perceba que existem riscos maiores e menores. Então aqui nós temos 1 polegada, meia polegada, aqui 1/4 da polegada, 1/8 e aqui 1/16 da polegada. E o processo de leitura continua o mesmo. A gente posiciona o objeto na extremidade 0, a gente olha a ponta do objeto aqui e faz a leitura contando qual é a divisão. A trena permite fazer leituras maiores que a régua. Essa peça a gente pode puxar e perceba que ela tem aqui as escalas. No caso aqui, escala tanto no sistema métrico quanto no sistema inglês. Ela tem aqui uma pecinha na extremidade que permite eu enganchar em objetos ou encostar. E o processo de leitura é bem simples também. Coloca-se a extremidade do objeto, empurra-se e efetua-se a leitura nesse ponto. A medida também pode ser feita desse jeito, onde nesse caso aqui a gente tem que conhecer a distância entre esses dois pontos, ou curvando a fita para ter uma estimativa da leitura ou uma medida da leitura, se for o caso aqui. Material: régua milimetrada, trena, Becker, caixa de vidro, água. Resultado: atividade 1. Meça com a régua as dimensões internas da caixa, como mostra a figura. Meça a profundidade até a fita amarela. Calcule o volume interior da caixa. Bom, colocando os resultados no Estimate Studio, temos isso daqui. Nós medimos um lado aqui, tem 9,45 centímetros, medimos o outro, 9,30. E do fundo até aqui o começo da fita amarela, 10 centímetros. E fazemos o produto, lado vezes lado vezes lado, temos o volume aqui em centímetros cúbicos. Coloque a água na caixa e transfira para um becker. Qual a leitura do volume? Qual o valor do erro? Bom, colocando no Estimate Studio, temos aqui o valor medido no becker, 950 ml, e fazendo a conta, o volume a diferença de volume do becker com a medida dividido pelo volume do becker, nós temos aqui um erro de 7,48%. Nessas dimensões da caixa com a trena, qual o volume da caixa? Compare o valor com o resultado da atividade anterior. Qual o valor do erro? Muito bem, colocando os valores, as medidas no Estimate Studio, temos isso aqui, 9,48 de um lado, 9,35 do outro e 9,95 a profundidade. Fazendo o produto dos três lados, temos 881,94 centímetros cúbicos. O erro aqui obtido está em torno de 7,16%. Conclusão: a régua, assim como a trena, permite efetuar leituras de comprimento dentro da faixa de escala que estão nelas. Medida de comprimento fora de sua escala de leitura induz erros consideráveis. Ensaios foram realizados para medir as dimensões internas do volume de uma caixa, usando a trena e a régua, e compararam com a quantidade de água que cabe no seu interior. Os resultados estão em torno de 7%, o que é considerável. Espero que tenha aproveitado essa aula. Obrigado. Até a próxima.